Faz sentido? Mateus capítulo 5, versículo 10 a 12. Lê para nós, Pedro. Bem-aventurados os que sofrem perseguição. Como é que é? Bem-aventurados os que sofrem perseguição. Bem-aventurado aqueles que estão sofrendo perseguição. Por quê? Continua, Pedro. Por causa da justiça. Aí, ó, tá vendo? Você está sofrendo, querido. O sofrimento que faz sentido é o sofrimento que vem de Cristo. Tá? Você está sofrendo por causa da justiça. Está sofrendo porque Deus está permitindo você passar por aquilo. Continua, Pedro. Porque deles é o reino dos céus. Aí, ó, tá vendo? Deus querendo dar o reino para você. Por isso que a Bíblia diz, importa que por meio de muitas tribulações entremos no reino dos céus. Tá fazendo sentido ou não? Porque a Bíblia, irmão, a Bíblia é um quebra-cabeça que Deus pegou, desmontou, colocou em 66 livros, soltou e falou assim, ó, quem tem o Espírito que monte agora. Então você pega um texto do Novo Testamento, um texto do Velho Testamento e encaixa. Então lê de novo, Pedro. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Aí, tá vendo? A perseguição vai fazer você ser transformado. Continua, Pedro. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, e perseguirem e mentirem. Como é que é? Perseguirem? Como é que é? Lê de novo. Perseguirem e mentirem. Disserem todo mal contra vós, por minha causa. Olha aí, tá vendo? Você vai ser perseguido, vai sofrer calúnia, vai passar momentos difíceis, vai comer o pão que o diabo amassou, entre aspas. Deus vai permitir você passar por isso, por causa de Cristo. Ou seja, Deus está usando o sofrimento para transformar você, tendo em vista que Ele enviou a palavra e você não recebeu com mansidão. Continua, Pedro. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Aí eu quero ver agora. Eu quero ver quem é que se alegra quando está passando por uma perseguição. Eu quero ver quem é que se alegra quando está passando por uma luta. Alegrar com dinheiro no bolso é fácil. Alegrar com saúde é fácil. Alegrar quando tudo está bem é fácil. Eu quero ver você se alegrar no meio de uma prova, de uma luta. Quando você tem que enterrar um ente querido. Quando você tem que entregar um carro, quando você não tem o que comer, quando você não tem dinheiro, quando você vê outros desfrutar daquilo que você não desfruta. Paulo falou assim, eu aprendi a me contentar com o que eu tenho. O apóstolo Paulo falou, eu aprendi a me contentar com o que eu tenho. O contentamento é uma coisa que se aprende. Eu tinha um salário ótimo, alto. Hoje eu estou aprendendo a passar 2 semanas com R$8 na carteira. Tem que me alegrar. Porque olha o que Deus está dizendo. Lê o versículo 12 de novo, Luiz. Pedro. Exultai e alegrai-vos. Aí, ó. Porque é grande o vosso galardão nos céus. Deus está dizendo, é para passar pelo sofrimento, mas é para se alegrar. Então, quando é que eu sei? Quando é que Deus sabe que através do sofrimento a minha alma está sendo transformada? Porque tem três etapas, irmãos. Primeira etapa, anota aí a primeira etapa. Como é que Deus vai transformar minha alma? Pedro, pega o microfone aí. Deus precisa da sua ajuda para transformar o seu espírito? Não. Deus precisa da sua ajuda para transformar o seu corpo? Não. Deus precisa da sua ajuda para transformar a sua alma? Não. A alma sim. A alma sim. Certo? Deus não precisa de você para transformar o corpo, Deus não precisa de você para transformar o espírito. Para salvar nenhum dos dois. É obra dele. Mas para transformar a sua alma, ele precisa. Então o que ele vai fazer primeiro? Ele vai enviar primeiro o quê? A palavra. Certo, Pedro? Certo. Se você não aceita ela, vem a segunda etapa. Qual é a segunda etapa? Sofrimentos. Se você não aceitar o sofrimento, aí vem a terceira etapa que vai ser difícil. Diga qual que é? Qual que é, pastor? É o choro e ranger de dente. Por 1000 anos, você vai ter que ficar longe de Jesus. Quando fala choro e ranger de dente, em trevas exteriores, não é inferno, porque o Filho de Deus não pode ir para o inferno. Tá? Choro e ranger de dente é remorso, porque você não pode ter acesso a Jesus e não está reinando com Ele, porque simplesmente você não quis. Porque você não aceitou a palavra. Porque Deus primeiro envia a palavra. Se você não aceita a palavra, Ele envia o sofrimento.
Primeiro é a palavra, segundo é o sofrimento, terceiro é o choro e ranger de dente. Entendeu? Então Deus, ele de qualquer jeito, ele quer salvar e quer galardoar. Olha como é que Deus é bom. Vocês estão pegando aí, pessoal? Vocês estão entendendo? Qual é o tema que nós colocamos nos cultos de semana, pastora Nilza? Cultos de ensino. Porque eu estou fazendo o que aqui? Ensinando você o quê? A Bíblia. Através disso, você vai saber como Deus vai trabalhar na sua vida. Então, quando é que Deus sabe? Quando é que eu sei? Quando é que as pessoas sabem que, através do sofrimento, Deus está transformando a minha vida? Quando eu tenho alegria, quando eu sinto alegria, mesmo diante das lutas. Quando eu consigo sentir alegria, mesmo diante das provas. Porque o Pedro acabou de ler Romanos 12, 12. Alegrai-vos. Pedro acabou de ler Mateus, dizendo, alegrai-vos. E Pedro vai ler mais uma agora. Vai lá, Pedro. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 13. Vai ver aí que está dizendo para alegrar de novo. 1 Pedro 4, 13. Mas alegrai-vos com o fato de sermos participantes das aflições de Cristo. Lê de novo, por favor, Pedro. Mas alegrai-vos com o fato de sermos participantes das aflições de Cristo. Tá vendo? Então a alegria tem que existir na minha vida. Quando existe a alegria, porque eu estou passando por uma prova que é a segunda etapa que Deus está usando para transformar minha alma, para que eu possa reinar com Cristo, a alegria evidencia o quê? Se eu estou passando por aquela prova, evidencia que Deus está usando a prova para me transformar e está dando certo. Eu não vou precisar passar 1000 anos sendo disciplinado, chorando e rangendo os dentes. Longe de Jesus, nas trevas exteriores. Pegou, pessoal? Se você entender isso, que você precisa ter alegria, porque o que é a luta, pelo amor de Deus, gente? O que é a luta? O que é as provas? É sinal de que Deus não está conseguindo através da Bíblia. Aí ele tem que estar usando, então, as lutas para transformar, salvar a minha alma. Filipenses 4:4. Vamos lá. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. A palavra regozijai-vos significa alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Então o que esse texto está dizendo? Que a alegria não é ausência de coisas ruins. A alegria não é presença de coisas boas. A alegria é uma pessoa. Lê o texto de novo, Pedro, por favor. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Pastor Pedro, todas as pessoas salvas vão passar por lutas? Sim, vão passar por lutas. Mas todas as pessoas salvas que passam por luta, passam com alegria? Não. Não. Nem todo mundo passa. Quantas vezes você tem um irmão na igreja, aí você fala assim, e aí, irmão, como é que você está? Alô? Uma batalha grande. Parece que a pessoa quer que você tenha dó dela, já viu? Lê de novo, Pedro, por favor. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Olha aí, alegrai-vos sempre no Senhor. Antigamente, presta atenção, Jefferson. Antigamente, o que nos alegrava? Balada, bebida, mulherada, noitada. Sim ou não? Sim. Hoje, mesmo na luta, mesmo na prova, você está na igreja. Por quê? Porque o que te alegra é o Senhor. Isso é sinal de que tua alma está sendo transformada. Isso é prova de que você vai reinar com Jesus. Aleluia! Fala alguma coisa, irmão. Aleluia! Pegou, Renato? Antigamente, o que me alegrava? Beber, fumar, se prostituir, ir para noitada, né? Trair a mulher, mentir, usar droga. Mas hoje, com maior que seja a luta, eu estou na igreja. Tá difícil mesmo, mas vamos passando pela prova aí que vai dar certo. Daqui a pouco a gente compra esse prédio, não é não, Jefferson? Em nome de Jesus. Vai dar certo. Quem pode crer que vai dar certo aí? Você pode estar passando a luta que for, mas você está na igreja. Você quer o quê? Você quer qualquer coisa. Você quer varrer a igreja. Você quer servir em qualquer coisa.
Você quer ajudar em qualquer coisa, quer ficar no som, quer cantar, quer tocar, quer evangelizar. Você quer fazer qualquer coisa. Por quê? Porque a sua alegria não está mais lá nas coisas. A sua alegria está na presença do Senhor. Por isso que o Pedro está dizendo aí, está lendo aí para nós, alegrai-vos no Senhor. A alegria do crente hoje é no Senhor. Então quando você vê um crente, mesmo na luta, alegre, meu querido, é sinal de que a alma dessa pessoa está sendo transformada. Quem pegou? Ela faz qualquer coisa na igreja. Por quê? Porque ela quer servir. Ela quer servir, ela quer ajudar. E nós vamos ler de novo? Tiago 1:21. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar vossas almas. Tá vendo? Palavra enxertada porque é uma natureza diferente. É a natureza de Deus sendo enxertada numa natureza caída. Se a gente receber a palavra, querido, as lutas ficam para segundo caso. Mas que Deus quer provar a minha fé e a sua fé, Ele prova. Ele provou a de Jesus, Ele vai provar a minha e a sua. E Deus prova a nossa fé para nos dar constância, para nos fazer constante. Lê aí Tiago 1:2. Meus irmãos, tende grande alegria Olha aí. quando enfrentardes várias tentações. Olha aí. Está fazendo sentido? Quanto mais provação, mais transformação. E quanto mais eu ser transformado, mais eu tenho que me alegrar. Pegou nisso? Então, quando é que o sofrimento não é bom, pastor? Porque tem gente que está sofrendo por causa de pecado, por causa de escolha errada, e acha, não, Deus está transformando minha alma. Tá não, trouxa, tá não. Quando é que o sofrimento não é bom? Quando o sofrimento não vem com um propósito. Não tem nada a ver com Deus. Pastor Pedro, tem ou não tem pessoas que sofrem porque faz coisa errada? Sim. Então o sofrimento não é bom quando ele não está no propósito de Deus. Deixa eu te mostrar um negócio aqui, Atos 16. Vamos lá. Atos, capítulo de número 16, versículo 18 até o 25. Lê, pastorzão. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costume que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. Os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muito açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que o guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos os escutavam. Tá vendo? Ô pastor, Paulo e Silas estão sofrendo, não tá? Sim, pastor. Mas por amor a quem? A Cristo. A Cristo. Então aquele sofrimento deles tem um propósito? Sim. Tem um propósito. Deus está na causa. Esses caras não vão ser recompensados? Sim. Vão ser recompensados. Então o sofrimento que não é bom para mim é aquele sofrimento que não tem um propósito. Paulo e Silas não tá lá. Paulo olhando para Silas, Silas olhando para o Paulo, assim, com as costas toda lascada, com os pés no tronco. O Silas falou assim: Paulo, pior dia da minha vida foi me aproximar de tu. Você acabou com a minha vida, Paulo. Você não vale nada, estou me lascando aqui perto de você. Eles não fazem isso.
Os dois estão cantando hinos a Deus. Eles estão alegres na tribulação. Quem pegou? Então o sofrimento que não é bom é aquele que não tem propósito. Mas tem sofrimento que tem um propósito. Por isso que eu falo, sempre falei e vou continuar falando. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse é o versículo mais difícil de acreditar da Bíblia. Como é que você vai cooperar que uma coisa dessa coopera para o bem? Se Deus falou que coopera, coopera. Então o que está acontecendo aqui com Paulo e com Silas? A fé deles está passando por uma prova de fogo. A sua fé e a minha fé vai passar por uma prova de fogo. Vamos abrir a Bíblia aqui em 1 Coríntios 3,13. Vamos lá. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto. Tá vendo? Então o fogo é o que prova a nossa fé, gente. É a prova, é a luta. Então, quando o ouro passa pelo fogo, a impureza sai e fica o ouro cada vez mais puro, mais valioso. Então, por que Deus permite que eu e você venhamos passar pelo fogo, passar pela luta? Porque quanto mais passaremos pela luta, quanto mais passarmos pela luta, mais parecido com Cristo nós nos tornaremos. E quanto mais parecido com Cristo, mais preciosos somos aos olhos de Deus. Porque teve pessoas que Deus tirou desse mundo, porque Ele falou assim, ó, o mundo não era digno de ter eles. Tem pessoas que é tão preciosa para Deus, que Deus fala assim, não, tem que levar essa pessoa comigo, porque o mundo não é digno dessas pessoas. Ou seja, não tem nada a ver elas e o mundo. Quem entendeu, diga amém. Agora presta atenção. João Batista, ele falou uma coisa, uma frase, que as pessoas, muitos teólogos, vão falar de maneira errada, vão ensinar de maneira errada. João falou assim, ó, após mim, virá um que vos batizará com o Espírito Santo e com o quê? Com fogo. Aí tem teólogo que acha que Jesus vai pegar uns, vai dar o Espírito Santo, e outros ele vai pegar e vai lançar no inferno. Não é isso. Porque nós não somos um ser tripartido? Nós não somos espírito, alma e corpo? Somos ou não somos? Então Deus tem o quê? Ele tem um batismo para cada um dos três. Ele batiza o seu espírito no Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo. Ele vai batizar o seu corpo nas águas, não é? Quem é batizado nas águas aí? Houve um batismo para o seu corpo, um batismo para o seu espírito, que o Espírito de Deus entrou dentro de você, você foi batizado com ele, certo? E errado é falar que quem só fala em línguas é batizado, quem não fala em línguas não tem o Espírito. Mentira, não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque falar em línguas é um dom, um dos dons, mas toda pessoa que aceitou Jesus tem o Espírito, tá? Um batismo para o corpo, um batismo para o Espírito e o batismo da alma. O que é? É o que João Batista falou de Jesus. Após mim virá um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então Jesus ele vai batizar cada um de nós com esse fogo. Então na Bíblia, todas as vezes que você vê a palavra fogo ela está apontando para a provação, para situações difíceis. Não tem nada a ver lançar no inferno, viu? Isso aí é de quem não lê a Bíblia, tá? Então, por que Deus quer batizar cada um de nós com fogo? Até mesmo porque, quando você abrir a sua boca para falar de Jesus, você tem a credibilidade diante das pessoas, porque elas conseguem ver Jesus em você. Aí eu conheço pessoas muito mais de idade do que eu vou fazer 43. Elas vêm aqui na igreja e elas, quando se referem a mim, elas me chamam de Senhor. Mas por que me chamam de Senhor? Porque eu sou velho? Não. É porque elas conseguem ver Jesus na minha vida e que me deu um ministério. E por respeito, elas me chamam de Senhor. O Jefferson, somos amigos. Toda vez que ele se dirige para mim, me chama de Senhor. O Pedro, somos amigos, me chama de Senhor. O Eduardo,
Você tem quantos anos, Eduardo? 49 anos, ele me chama de Senhor. Mas por quê? Porque consegue identificar um depósito de Deus na minha vida. Então, por isso que Deus tem que nos passar pelo fogo, para que você tenha a credibilidade dentro das pessoas. Não tem um versículo muito conhecido que todo mundo lê, né? Até quem não conhece Jesus fala dele? No mundo tereis o quê? Mas tende o quê? Quando Jesus fala assim, tende bom ânimo, ele não está dizendo assim, ó, no mundo você terá aflição, mas eu vou tirar você da aflição. Ele não fala isso. Ele fala, tende bom ânimo, por quê? Porque eu venci o mundo. O que ele está dizendo? Eu venci as tentações, Deus me fez passar pelo fogo, passar pela prova, e vocês também vão passar e vão vencer. Porque olha o que a Bíblia diz, que Jesus aprendeu a obedecer através do sofrimento. Amigo, se Jesus, o Filho de Deus, teve que aprender a obedecer a Deus através do sofrimento, o que sobra para nós? O que vai sobrar para nós? Quem pegou? Vamos lá? Bora mais? Quer mais aí, Pedro? Sim, pastor. Então vamos lá, Atos capítulo 9. Versículo 10 ao 16. Atos 9, do 10 ao 16. Versículo 10 ao 16. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. Como é que é? Havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. Pode continuar. E disse-lhe o Senhor em visão. Ananias, disse o Senhor em visão, Ananias. E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada à direita. E pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias, Senhor, olha o que ele vai responder. Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor, olha aí, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. Presta atenção. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Olha que texto tremendo, gente. Porque para Ananias ir até o apóstolo Paulo foi uma prova, não foi? Olha o que ele fala, Senhor, quando Deus fala assim, Ananias, ele falou, opa, eis-me aqui. Ananias, eu quero que você vá lá em tal lugar, porque tem um cara lá que você vai orar por ele. Opa, mas quem é? É o Paulo. Aí não. Eu não. Senhor, eis-me aqui, mas envia aquele lá. O senhor não está entendendo. Esse cara matou uma parte de crente. O senhor quer que eu vá lá? Ele vai me matar também. Para Ananias, isso era uma prova de fogo. Agora, para Paulo, olha o que Deus está dizendo no versículo 16. Ele vai passar. Lê aí, pastor. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Está vendo o batismo de fogo na vida de Paulo? O sofrimento que Paulo teve que passar. Que sofrimento foi esse? Vamos ler um pouquinho o sofrimento do apóstolo Paulo? Como Deus batizou ele com fogo? Filipenses capítulo 1, versículo 12. E quero, irmãos, que saibas que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. Não entendi. Leia com calma, porque eu não tinha lido isso na Bíblia ainda não é possível. Isso estava na Bíblia? Lê aí, pastor. E quero, irmãos, que saibas que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Olha só o que o Paulo está dizendo, ó. Tudo de ruim, porque, irmão, se tem um cara na Bíblia que sofreu pra caramba, foi esse Paulo, mano.
O cara parecia um para-raio. Todo lugar que ele ia, luta, perseguição, prova, luta, aflição, batalha. Olha o que ele está dizendo. Eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram cooperou para o Evangelho. Agora, ô pastor Pedro, que coisas são essas? As aflições. Pois é, eu fiz uma... Olha aqui, gente, ó. Eu fiz uma lista de todas as lutas que Paulo passou. Quero ler para vocês aqui. Olha que interessante. Ó, vou ler para vocês as lutas que Paulo passou. Ó, perseguido em Damasco, rejeição pelos cristãos em Jerusalém, esquecido pelos crentes lá em Tarsis, apedrejado na cidade de Listra, preso e açoitado na cidade de Filipe, escorraçado de Tessalônica, enxotado de Bereia, chamado de tagarela lá em Atenas, chamado de impostor na cidade de Coríntio, enfrentou feras em Éfeso, foi preso em Jerusalém, acusado em Cesareia, enfrentou um naufrágio indo para Roma, foi picado por uma cobra na ilha de Malta, foi algemado, preso, condenado e decapitado em Roma. O cara falou, tudo isso cooperou para o crescimento do Evangelho. Acho que ele não aguentava 10% do que o cara passou. Cara. E ele diz que tudo isso cooperou para o progresso, para o crescimento do Evangelho. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão, que está me ouvindo agora. Presta atenção no que eu vou falar para você, querida. Tem coisas na vida que... Existem coisas que acontecem planejando você ou não. Programando você ou não, elas vão acontecer. Vão chegar sem avisar. Vão chegar, vão bater na porta, simplesmente vão aparecer. Sabe, tem pastor que acha que tudo é sai demônio, sai capeta. Eu já fui muito disso, porque eu aprendi que aquilo era o certo, mas a gente estuda um pouquinho, senta o bumbum numa universidade, senta um pouquinho para estudar Bíblia, e você vai aprendendo que isso não tem nada a ver. Que tem dificuldade, que tem luta, que não é o próprio diabo não é demônio, não. Sai capeta, sai, não tem nada de sai capeta não, às vezes é o próprio Deus que está te ensinando alguma coisa. Quando é que o sofrimento está vinculado com o propósito? Você entende o porquê que está passando por aquilo. Eu não estou falando para você que Deus vai colocar câncer, tumor na sua vida. Eu estou dizendo para você que o crente passa por luta, como Jesus passou por luta, eu e você passamos. Procura um cara um guerreiro na Bíblia, um homem de Deus, uma mulher de Deus que tem destaque na Bíblia, que não passou pelo deserto. E o apóstolo Paulo, a última cadeia dele, lê para mim aí, Pedro. 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 24. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites. Como é que é? Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. Continua. Vai até o 28. 3 vezes fui açoitado com varas. Quantas vezes? 3 vezes. Uma vez fui apedrejado. Quantas vezes foi apedrejado? Uma vez. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite, um dia passei no abismo. Em viagem, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos da cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Puxa vida. E nessa última prisão aqui, o apóstolo Paulo escreveu a carta de Efésios, para Filipenses, para Colossenses e para Filemão. Foi preso que ele escreveu essas cartas. O diabo não pode parar
aquele que aprendeu a se alegrar na tribulação, se alegrar no sofrimento. O diabo não consegue parar. Então o fim de todos aqueles que creem em Jesus é se tornar igual a Cristo. Qual é o objetivo de Deus na minha vida e na sua vida? Nos fazer parecido com Jesus. Leia Atos, capítulo de número 14, versículo 22. Vamos... Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Tá vendo? Por meio de muitas tribulações, nós vamos entrar no reino, nós vamos tomar o reino, nós vamos reinar com Jesus, mas é por meio da prova, é por meio da luta. Então a minha fé e a sua fé, para ela ser valiosa, ela vai passar pelo fogo, porque o fogo vai separar, o fogo vai trazer à tona, vai trazer à baila, o fogo vai fazer com que apareçam as impurezas, e aí Deus vai tirando as impurezas, para quê? Para nos tornar mais valiosos como aliança, como fogo que purifica o ouro. Quem entendeu isso aí, diga glórias a Deus, irmãos. Pode